Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um sábado aqui na FABEM, né? Onde vamos receber, e já estamos recebendo todos os benefícios daqui viemos buscar nessa casa querida, né? Vamos passar agora para a leitura preparatória, igual nosso amigo e companheiro da casa, o Edson fará. Irmãos em Cristo, boa tarde. Primeiramente, agradecer a espiritualidade maior, aos mentores e os administradores da casa, por me conceder esta oportunidade de participar desse banquete espiritual, no qual eu estarei contribuindo, fazendo a leitura preparatória do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. A lição é a número 9. Luz de Deus. Quando, quando os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades punjantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado que reflete toda uma estrela, ela, igualmente, se torna um astro fulgurante quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os pode superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes, inferindo-lhe os pés, impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, em que se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmo em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força de atração do amor leva todos a ele. Irradia-a com todo o teu ser, vestido de tal forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu propósito e brilhará no mundo. Com a luz de Deus fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Amém, e que assim seja. Então, religados que estamos nesta casa de Jesus, a qual rogamos a energia que nos envolve, o amor que nos envolve, a cura que nos envolve diante das nossas necessidades, ao qual buscamos, Senhor Jesus, na sua casa, para nos fortalecer, para nos harmonizar, para prosseguirmos junto no seu caminho de luz, movimentando, agindo diante do conhecimento que vamos adquirindo gradativamente, para sermos indivíduos melhores conosco mesmos e com o nosso próximo, concretizando a sua lei maior para a nossa felicidade e para a nossa cura. Com Jesus nos abençoando, com a espiritualidade presente, nos envolvendo. Estamos aqui mais uma vez, nesta casa, para prosseguir e agir. Que assim seja. Nós vamos, eu acho que a maioria de nós conhece o Paulo Henrique,
que ele trabalha na Casa Espírita, Fraternidade Espírita Cristã, Irmão Ismael, certo? E nós damos as boas-vindas para ele, e o tema dele de hoje vai ser Amor, Alimento das Almas. Seja bem-vindo, Paulo Henrique, fique à vontade. Bom, pessoal, para nós é uma alegria, uma satisfação encontrar tantos corações interessados nessa beleza que é a doutrina espírita, que é o resgate dos ensinos de Jesus, que deixou para nós uma herança tão contagiante e que, à medida que nós vamos tomando consciência dessa herança que ele deixou para todos nós vamos percebendo o quanto podemos enaltecer a vida, o quanto podemos torná-la muito mais agradável, muito mais equilibrada, muito mais compartilhada com aqueles que conosco convivem e com aqueles que dela têm necessidade. Então, Jesus, quando esteve na Terra, ele veio com propósitos bem específicos de fazer a transição de um mundo de brutalidade, de um mundo de disputas, de duelos, de guerras, e que seria necessário descaracterizar aquela humanidade, não de forma repentina, mas sim realizando uma transição entre aqueles homens que eram verdadeiros brutamontes para os homens que se transformariam em seres se descobrindo dotados de sentimento. Então, Jesus veio à Terra com o propósito firme de arrancar o homem da animalidade, da brutalidade, da selvageria, da agressividade, tornar o homem mais amoroso, mais amistoso, mais sociável, mais civilizado, no sentido de ter Jesus como a referência de uma sociedade cristianizada, ao invés de apenas civilizada, galgando apenas o primeiro degrau da evolução, que é o conhecimento, mas sem a moral muito distante do conhecimento. Então, ele veio com esse propósito de fazer com que nós pudéssemos começar a galgar o segundo degrau da civilização, que é o degrau da moral. E a moral, na tarefa de Jesus de abrandar os nossos corações no sentido da brutalidade reinante na época, porque era permitido apedrejar um outro ser humano por um erro cometido, né? Era permitido ainda cortar o braço de alguém que tem agredido outro, né? Então, era permitido crucificar, né? E tratar de forma desumana o crucificado da maneira que aprovesse aqueles que eram dominadores na época. Então, nós vivíamos época brutal. E Jesus veio com a mensagem de transformação daquela cultura, daquela mentalidade que era muito arraigada naquela sociedade da época. Ele veio trazer a lei do amor. Porque quando lhe questionaram com relação à sua função aqui na Terra, ele então olhou para trás, diante de toda aquela cultura religiosa que se tinha, da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, dos textos do Antigo Testamento, e ele disse o seguinte: eu não vim invalidar a lei, mas eu vim dar nova execução. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todo o mandamento. Então, quando Jesus proclamou a chegada dessa lei do amor, começou-se uma transição com uma destinação que até hoje nós ainda não conseguimos alcançar, a não ser com o auxílio das revelações do Espiritismo. Porque nós fomos criados simples e ignorantes lá atrás, na época pré-histórica, e começamos a galgar o nosso ciclo evolutivo, mineral, vegetal, animal, hominal. E em cada uma dessas fases, a gente veio aperfeiçoando a capacidade da sensibilidade, juntamente com a razão, que foi coroada quando chegamos nos estágios de homens, homo sapiens sapiens. Mas, mesmo naquela condição, o amor ainda estava distante, muito embrionário, embora se manifestasse de maneira rústica, como era característica daquela época, na formação da família, nas relações sociais, mas ainda não era uma visão, um comportamento espiritual. À medida que o homem foi avançando, ele foi percebendo que na sua estrutura de relacionamento havia uma necessidade de algo mais sutil, de algo que aproximasse as criaturas,
de algo que tornasse mais leve a relação entre as criaturas. Foi quando Jesus chegou à Terra, com esse propósito, de suavizar as amarguras, de amenizar as dores, de melhorar as questões da enfermidade da própria criatura, porque ela teria que aprender primeiro com a sua lei do amor, o alto amor, porque até então a criatura não entendia ainda essa questão do amor, porque ela está escrita na nossa consciência, conforme assevera o Livro dos Espíritos, da questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Na consciência, respondem os benfeitores espirituais da humanidade. Logo, eles estão se reportando, eles estão se referindo a um amor que é universal. E Jesus, com a função de nos iniciar nessa informação, ou nessa formação de nova personalidade, de nova mentalidade, de novo comportamento, ele estava estabelecendo, então, uma conexão superior, universal, com o nosso Pai Criador. Porque em todas as religiões cristãs, mesmo aqueles que não são cristãos, consegue identificar Deus como amor, que Deus é amor. E criou as suas criaturas, seus filhos, por amor a eles. E os dirige, e os orienta, os educa ou reeduca através do amor. E logo nós, sendo filhos de Deus, nós somos aqueles perceptíveis, capazes de desenvolver o amor em segundo plano. Só que a humanidade ainda não se deu conta disso, de que ela é herdeira dos seus próprios atos, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções. E esse descompasso entre o amor de Deus e o alto amor que a criatura deveria desenvolver, há as consequências, que resultam na lei de causa e efeito ou na lei de ação e reação. Mas, à medida que se vai evoluindo, que se vai crescendo em compreensão, se vai entendendo que o homem é o artífice, é o construtor da sua própria existência. E ele pode fazer a sua opção entre o amor ou a dor, a saúde ou a enfermidade, a liberdade ou a prisão, né, o ódio ou o perdão. Ele sempre será o autor das suas decisões, porque cabe a ele dar direção à sua vida, estabelecer um propósito na sua vida. E o propósito, enquanto ele não desperta, para ele, são as reações, são as ações de resoluções imediatas que não resolvem seus conflitos, antes, muitas vezes, o agrava. E lá na frente, na reencarnação, ele vai se deparar com as mesmas ações mal resolvidas e que ele terá que resolver de uma forma ou de outra. E muitas vezes se dá através dos atritos da convivência, onde aqueles que não foram devidamente amados, onde aqueles que muitas vezes foram defraudados na sua possibilidade, no seu direito de ser amado, e não foram abandonados, foram explorados, vilipendiados, retornam numa próxima convivência como parentes consanguíneos, como vizinhos, amigos de trabalho, né? Companheiros do dia a dia. E muitas vezes a criatura não consegue entender que esse não é um desencontro de corações. Na verdade, é um encontro de corações. Porque o ódio, ao invés de libertar, o ódio imanta as criaturas umas às outras. Só o amor liberta quando é exercido de forma imparcial, de forma sincera, como forma de investimento da própria criatura, não para dominar a outra, mas para aprender a se libertar da outra através da conquista e não da expulsão da sua convivência. Então, à medida que as criaturas vão percebendo que esse amor está muito mais próximo do que nós possamos imaginar, porque Jesus colocou de uma maneira muito clara essa questão desse amor com relação às nossas necessidades. Faça ao próximo tudo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Amai ao outro como eu vos amei. E também estabeleceu que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, mas com aparência interior. E asseverou: o reino dos céus está dentro de vós. Se Deus é amor e nós somos filhos de Deus em segundo plano, logo, como herdeiro dos céus, como filho de Deus, esse reino dos céus, na verdade, está no nosso interior. Só que ele pode estar de forma deturpada, ele pode estar de forma mal utilizada, ele pode estar de forma desequilibrada, mas é o reino dos céus que está dentro de nós. E para fazer um ajuste ou um reajuste, nós precisamos conhecer como restabelecer essa conexão com esse reino de Deus que está dentro de nós, que são as leis de Deus. E as leis de Deus se resumem no amor. As demais leis, elas decorrem em razão do amor. E quando a criatura começa a perceber que esse amor que está dentro dela está coagulado, está desequilibrado, está enfermo, ela precisa adotar alguma providência para que ela possa reharmonizar-se e prosseguir com mais segurança. Então,
Há esses reencontros que parecem desencontros de corações em diversas circunstâncias da vida social, da vida familiar, da vida civilizada, mas que é uma carência de entendimento, onde muitas vezes há verdadeiras lutas, como se fossem feras lutando contra feras, porque desconhecem o amor. Ou de forma ostensiva e clara, ou de forma dissimulada, essas lutas muitas vezes permanecem. E vão gerando, então, circunstâncias na vida daquela criatura que não se harmonizou, não aprendeu a se harmonizar ainda, vão gerando circunstâncias mais graves, porque a falta do amor enferma a criatura. E nós temos, muitas vezes, nos apresentado na Terra com situações adversas ao propósito que nós gostaríamos de ser saudáveis, quando nos apresentamos com algumas enfermidades. Tem um caso muito característico, relatado pelo nosso companheiro, que eu intitulo como repórter espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que ele retrata uma situação em que, numa experiência reencarnatória, havia um homem que tudo que ele fazia é pela aparência, tudo que ele fazia era para agradar as pessoas, por conveniência, e todos julgavam a pessoa de bem, a pessoa correta, até mesmo uma pessoa religiosa. Mas ele tinha um hobby destruidor. Na época, se não houvesse carta, ia falar que era e-mail ou mandar fake news, né? Então ele enviava, se fosse hoje, seria fake news. Então ele mandava cartas anônimas para as pessoas, difamando as pessoas, colocando as pessoas umas contra as outras, tá? Ofendendo as pessoas, se identificando como uma outra pessoa. Então ele gerava conflito, muitas vezes até morte, suicídios, em razão dessas cartas que ele escrevia. E ele foi identificado, logicamente, depois que desencarna, né? Porque se retorna ao mundo real, ao mundo da verdade, ao mundo da transparência. E chegando lá, logicamente, que ele foi recolhido, depois de passar a temporada no umbral, que é a decantação, a depuração daqueles que não tiveram a conduta devida aqui na Terra, e foi levado para o hospital espiritual para ser devidamente tratado. Chegando lá, ele que já estava numa forma muito debilitada, ele começou a internalizar aquelas maldades que ele fez, com sentimento de culpa, com remorso, que agora era improdutivo, não se podia mais reverter a situação daquele ponto que ele havia chegado. E ele então começou a desenvolver uma mentalidade de interiorização, e com isso ele foi se tornando um óvulo gigante, adulto, e não havendo outra maneira dos amigos espirituais resolverem aquele problema, eles resolveram pela sua reencarnação imediata. E ele, então, reencarnou e se apresentou na época, não havia ainda esse diagnóstico tão propalado, tão popular. Ele reencarnou como autista, porque ele se ocultava dentro de si com vergonha dos atos que ele havia cometido, né? Então, a vida sempre vai corresponder aos nossos atos em vidas passadas. E apresentaremos dificuldades no campo da saúde mental ou da saúde orgânica em razão desses desacertos que cometemos no passado e precisaremos acertar no presente. Quem de nós não tem uma enfermidade? Para ninguém se sentir mais culpado do que o outro. Quem de nós não tem enfermidade? Né? São desacertos que nós cometemos no passado que agora precisamos acertar, reacertar o desacerto do passado, que vai se manifestar através da enfermidade. Então, muitas vezes a pessoa imagina que a enfermidade é uma doença, um castigo de Deus, é uma justiça, é imerecido. Não é. Na verdade, a enfermidade é uma manifestação de uma atitude injusta que nós tomamos no passado e que agora ela se manifesta como enfermidade mental ou orgânica, mas é para nos purificar, não para nos castigar. Logo, quanto mais severa é a enfermidade, mais purificação está sendo submetido. Não é um castigo, embora gere limitações, né? Mas ela é uma forma de purificar a criatura que cometeu erro no passado. É uma forma de nos reeducar com relação a esse amor que não castiga, que não pune, que não condena, para que a criatura possa se autorreabilitar perante sua própria vida, perante sua própria consciência. Então, Jesus, quando realizava as suas curas, lá em sua época na Palestina, e que ele ia buscar muitos daqueles seus pacientes, porque Jesus também é conhecido como, não apenas como psicoterapeuta, como mestre religioso que é, como nosso governador espiritual que é, como nosso guia e modelo de perfeição que é, mas ele também é o médico das almas. E como médico das almas, ele buscava essas criaturas para reabilitá-las e para que se tivesse como referência
esse contato com Jesus, esse contato com a religião, com relação às soluções ou às buscas de soluções para enfermidades. Então, ele buscou, por exemplo, o cego lá do lago de Genezaré, né? Ele buscou o paralítico de Cafarnaum e curou a todos. A mulher hemorraíza foi uma exceção, ela foi ao encontro dele porque ela acreditava que ele pudesse curar, então ela foi ao encontro dele e obteve cura, não porque Jesus a curou, mas porque ela acreditou, o que é diferente. Tá? E quando a gente acredita na cura, nós temos um compromisso com o resultado. Por isso ele falava, vá e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Então o resultado não é instantâneo, não é imediato. E quando ele acontece, porque muitas vezes a gente tem uma enfermidade como um reajuste com relação ao amor que nós não vivemos ou que nós negamos a alguma criatura e tem como resultado também a enfermidade, não apenas os atritos da vida social, familiar, nós precisamos ter a noção que nós vamos precisar não apenas de cura, vamos precisar aprender a administrar essa própria enfermidade. Porque, às vezes, essa enfermidade não é para ser solucionada nessa encarnação. É para que nós passemos com ela durante toda a encarnação, para que na próxima encarnação a gente esteja purificado. Outros já têm o merecimento de ter essa questão solucionada. Então, as pessoas muitas vezes não entendem, porque há resultado diferente para as pessoas. Porque há essa questão do mérito, do merecimento, da necessidade da criatura passar por aquela limitação. Tá? Tinha uma pessoa do meu convívio, uma mocinha, até pensei, uma senhora estava chegando, pensei até que fosse a tia dessa mocinha, que eu ia contar esse caso dela. E ela desencarnou já tem uns 12 anos, não mais, uns 15 anos. Na época ela tinha 17 para 18 anos. A mocinha, né, toda jovem é bonita, né? Toda jovem é bonita, né? Quando a gente quer se ver bonita, só olhar uma fotografia de 16, 15 anos, né, 18 anos, fala, nossa, eu não acredito que um dia foi assim, né? Mas era a gente mesmo, né? Que na alma a gente continua jovem, só o corpo que envelheceu, mas na alma nós continuamos jovens. E ela, próxima de fazer os 18 anos, namorando, que é o anseio de todos os jovens, começou a se manifestar nela câncer. Dos mais variados cânceres. No final, quando ela desencarnou, ela tinha 6 tipos de câncer. E ela nunca reclamou da vida. Ela ia na minha casa, que ela, muito amiga da minha filha, elas têm praticamente, teria hoje a mesma idade, ela desencarnou, ela nunca se queixou. Ela só tinha limitação, restrição alimentar, só isso. Sempre sorridente, brincalhona, alegre, divertida. E a minha filha gostava de fazer brincadeira de dança dentro de casa, né? Então, juntava as amigas, e ela estava no meio lá dançando. Quem não conhecia ela, não imaginava que ela tinha 6 tipos de câncer, e vivendo. Passando pelo tratamento, teve uma hora, logicamente, que o corpo não resiste. Mas o diagnóstico que os médicos deram para ela de 6 meses a 1 ano, avançou muito mais do que isso, que era para ela viver até 18 anos, no máximo 19. Ela chegou aos 20, quase aos 21. Em parte dessa sobrevida dela foi pela aceitação e pela alegria de viver que ela tinha. Ela não se queixava, não se lamentava, não se achava injustiçada, limitada, não tinha os prazeres que muitos jovens da sua época tinham, não podia sair à noite, não podia dançar, tinha que voltar para casa cedo, tinha que tomar medicamentos, que eram durante praticamente o dia todo, ela não podia deixar de tomar medicamentos, precisava repousar. Né? Então, a maneira como eu me relaciono com a enfermidade é a forma como eu vou ser curado, ou como eu vou encarar a realidade dessa enfermidade que eu tenho. Da mesma maneira que, da maneira como eu convivo com a adversidade, com alguém que me traga desassossego, inquietação, né, com relação à minha dívida de amor para com aquela criatura, a maneira alegre, confiante, otimista, esperançosa, como eu me porto diante desse desafio, é que vai fazer ser minha vida mais feliz ou não. Se eu me queixar, não vai resolver nada. Se eu lamentar, não vai resolver nada. Se eu me achar injustiçado, não vai resolver nada. Só vai agravar a situação, porque eu não vou encontrar saída. A vida é desafio e solução. A solução é aceitação e otimismo. Se eu focar no desafio, que é o problema, eu vou achar que eu sou injustiçado, que o peso é grande demais, que eu não tenho força para superar, para tirar de mim aquela situação penosa, difícil. Se nós não tivéssemos condições, Jesus não teria permitido que nós reencarnássemos com essas experiências. Se nós reencarnamos com a experiência, seja do desafio existencial ou de convivência, seja da questão do desafio
das limitações orgânicas, que nós chamamos de enfermidades. Se nós não tivéssemos condições, a gente estaria reencarnados com esses desafios, com essa realidade, né? Então, qual é a alternativa? Enxergar com otimismo. Eu não sou assim, eu estou assim. Logo, eu estarei melhor. Igual a jovem, com certeza hoje ela está saudável, né? Ela conseguiu sanar 6 problemas graves que gerou os cânceres nela, e ela com certeza vai reencarnar agora somente com alegria, sem a enfermidade que ela teria que superar. Então, a vida funciona desse jeito, é lei de ação e reação e lei de causa e efeito. E ninguém faz nada na vida sem que tenha de volta a resposta daquilo que fez. Se foi o mal que realizou, vai receber o mal de volta. Se foi a injustiça que realizou, vai receber a injustiça de volta. Se foi o ódio que realizou, vai receber o ódio de volta. Porque é dando que você recebe, Sr. Francisco de Assis. E esse ensinamento não é de hoje. Então, se hoje a minha situação não é melhor de como eu gostaria, é necessário que eu reaja positivamente para que eu não repita essa experiência no futuro. Quando eu consigo conviver com esses desafios, quando eu consigo administrar esses desafios, lógico, eu tenho que buscar solução, né? Se não pudesse buscar solução, a gente não teria na Terra psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, que ajudam a pessoa nessa luta, né? Na convivência, que desafia até mesmo a sua capacidade mental, a sua capacidade emocional de lidar com desafios, né? Então, tem pessoas que se desesperam, quando não deveria se desesperar. Está perto da solução, e não se pode resistir, e não se pode abreviar a experiência, para que mais tarde eu não tenha que voltar com a mesma problemática, com o mesmo desafio. Tem sido colocado com muita sabedoria e com muita oportunidade de que nós estamos gravitando para a era do amor, que é a nova era, ou mundo de regeneração. Eu prefiro chamar da era do amor, porque quem não ama não terá acesso a essa nova era. E quem não se ama também não terá acesso a essa nova era. Por que quem não se ama? É quem não é fraterno, quem não respeita, quem não é solidário, quem não é caridoso, quem não é atencioso. São essas formas de amar que vão caracterizar a nova humanidade que nós estamos construindo a partir de agora. Não será uma humanidade que vai saltar de paraquedas no mundo novo, né? Desse mundo de regeneração. Não, seremos nós convertidos, modificados em nossa mentalidade, que iremos constituir a população do mundo novo. Logicamente, com alguns companheiros provenientes de algumas esferas elevadas que já estão reencarnados entre nós, para estabelecer uma atitude de resolução, uma atitude de iniciativa, uma atitude de estímulo, porque, como disse Jesus, que no final dos tempos, como esse que nós estamos vivendo hoje, o amor iria se apagar em razão das iniquidades. O amor iria se esfriar, o amor iria se ocultar. Ou seja, as pessoas teriam vergonha, iriam se omitir em relação a esse amor, que é a sua salvação. Se a pessoa está buscando salvação, a salvação é o amor. A gente pode falar assim: fora do amor não há salvação, porque equivale a dizer fora da caridade não há salvação, porque a caridade e salvação são palavras parônimas, são escritas diferentes, mas significados idênticos. Então, fora da caridade não há salvação, equivale a dizer fora do amor não há salvação. Então, é verdade, fora do amor não há salvação, mas eu parto primeiro do auto-amor. Eu preciso me auto-amar, para que eu possa, então, tomar posse, desenvolver minhas habilidades, esses conteúdos, para que eu possa, então, ir me reabilitando perante os erros que eu mesmo cometi, para que eu possa me reacertar. Os desafios externos talvez não se resolvam, mas os internos vão se resolver, porque eu estou mudando a minha forma de assimilar, eu estou mudando a minha forma de emitir, eu estou mudando a minha forma de me sintonizar. E à medida que eu realizo esse esforço, eu melhoro aquilo, eu seleciono aquilo que vai me beneficiar e não me prejudicar, e não me paralisar, e não me amedrontar, ou não me agravar a situação que eu tenho. Então, é fundamental a gente compreender que essa nova era é uma era em que não haverão mais enfermidades, mas essas enfermidades não mais acontecerão em razão da conscientização dos seres de que a nova era que se avizinha é a nova era do amor, com base no alto amor. Logo, aquele que se auto-ama, se ainda não é saudável, será saudável. Se ele não pode dançar, se ele não pode andar, se ele não pode correr, se ele não pode fazer as coisas que ele gostaria nessa encarnação, na próxima encarnação ele será livre para fazer o que ele quiser, passear, andar, segurar as pessoas amadas, correr, né? Mobilidade, autonomia, porque agora ele tem limitação.
mas faz parte da experiência dessa encarnação, não quer dizer que na próxima também ele passará pela mesma experiência. Porque a vida não se encerra nas limitações que nós temos hoje, ela se expande, ela se desdobra, né, para outras experiências que nós teremos nesse mesmo planeta modificado, agora orientado ou reorientado pela lei do amor. Então é fundamental que a gente compreenda esse processo. Quando Allan Kardec tocou nessa questão do amor, alimento das almas, ou seja, o amor que nos sustenta, não em termos alimentares, nutricionais, que também tem alguma relação com a questão do amor. Mas ele falava de um amor transcendental, de um amor que deve sair da gente e se transferir para o outro. Quando eu me auto-amo, logicamente. Quando eu não me auto-amo, sai de mim qualquer coisa. E quando sai qualquer coisa, eu vou sofrer qualquer consequência. Então, ele falava de um amor direcionado para os desafios, né? Então, ele falava da lei do amor. Mas que lei do amor é essa que Allan Kardec se referia? Ele se referia de uma lei do amor que envolve todas as criaturas. O amor à natureza, o amor aos animais, o amar ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, nós temos um propósito do amor e que a gente não deveria se afastar dele. Se afastar dele significa que a gente vai se colocar no perigo do desequilíbrio. Tá? Então, ele fala a lei do amor no sentido de nos convocar ao retorno a esse amor daqueles que têm coragem, porque já são autocapacitados para amar. Eles só precisam ter a iniciativa de começar ou de recomeçar a amar, para que a gente possa, então, da situação que a gente vive, de mais liberdade ou limitação, a gente ter mais otimismo, mais esperança para viver. Essa é a grande questão. E também ele coloca uma outra questão do amor, que é uma época de reencontro de corações, de refazimento de emoções, de sentimentos, né? Amar aos inimigos. E a gente pode perguntar, como é que eu vou amar os inimigos? Como é que eu posso amar os inimigos? Há aqueles que até se sacrificam quando o inimigo é doméstico, embora sabendo que o inimigo vai colocar em risco a própria vida, mas a criatura não se afasta, coloca em risco a própria existência. É condenável? Não, não. A criatura que ama, ela não se vê como vítima, ela se vê como criatura que ama. E ela tem esse direito de amar até o sacrifício, até a renúncia. Mas há situações, ou aqueles que não têm ainda a estrutura espiritual para lidar com esses desafios, que o levará ou levaria ao sacrifício ou à renúncia, ele precisa entender que esse amor se dá exatamente no nível de sintonia diferente. Se o outro ama, não odeie. Se o outro quer mal, o queira bem. Se o outro detesta, ore por ele. Porque a ação positiva que eu tome, que eu adote, será boa para mim, não para ele. A compaixão que a gente tem pelas criaturas não vai beneficiar de forma privilegiada aquele que é alvo da compaixão. A compaixão é boa para quem libera e não para quem recebe. Quem recebe é necessitado, ainda é embrutecido, ainda está naquela fase lá de trás que nós falamos, né? Onde a força, a violência, a rudeza, a selvageria, né? A agressividade, faz parte da sua experiência. Então, para ele é indiferente você agir com amor ou não, mas para a gente é. Ter misericórdia. Porque eu serei diferente dele. Porque se eu ajo da mesma maneira correspondendo ao ódio, à violência, à selvageria, né? Se eu ajo da mesma maneira, eu estou me igualando a ele. Não é que eu seja melhor do que ele, não quero ser pior como ele. É diferente. Se eu quero ser melhor, eu não tenho que ser igual ao outro, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser diferente dele. Porque ele ainda não descobriu a forma de amar. E eu não posso impor a ele a minha forma de amar, porque eu já descobri. Então, quem sabe faz melhor. Quem sabe toma iniciativa. Aquele que não sabe vai ter que aprender com o tempo, ou pelo amor ou pela dor. Então, é uma questão de inteligência, porque o amor é uma inteligência emocional. E a gente pensa que é uma coisa poética, romântica, quando não é. É uma inteligência emocional. Em 1994, 95, um psicólogo, né, porque o amor não é apenas de questão religiosa, é questão filosófica, é uma questão clínica também. Daniel Goleman, talvez alguns de vocês lembrem, ele lançou um livro chamado Inteligência Emocional. Foi um best-seller, né, inclusive no Brasil.
Mas muita gente não prestou atenção e não fez o link entre a psicologia clínica e a questão religiosa. Porque ele se baseou para escrever esse livro, Inteligência Emocional, na experiência de um motorista de ônibus. Porque nos países de primeiro mundo é diferente do nosso, né? A gente se mata para trabalhar para comprar um carro novo. Lá não. Ele não se importa com carro novo e anda de metrô, de ônibus, né? Até porque tem qualidade, tem ar-condicionado, né? Mais confortável, né? Como aqui, né? Mas tudo bem, de acordo com a sua proporção, né? Então, ele extraiu uma experiência muito interessante. Ele era doutorando em psicologia e ele tinha que pegar o ônibus todos os dias, próximo da sua casa, e ele embarcava no ônibus e achava interessante que um motorista negro, né, forte, bem nutrido, né, e falava para ele com um olhar transparente, com um olhar sincero, falava: bom dia, seja bem-vindo no meu ônibus. E ele ficava assim intrigado. O que, que leva uma pessoa que ganha salário, né? Que lá nos Estados Unidos é assim: quem ganha de 30 mil dólares por ano para baixo é considerado pobre. Quem ganha de 30 mil dólares para cima é considerado rico. Então lá eu seria pobre. Né? E então, esse motorista ganhava abaixo de 30 mil dólares por ano. E então as pessoas geralmente não dão atenção. Ninguém conversava. E ele provocava a conversa, conversava com ele, e ele começou a perceber que ele tinha uma história diferente. Ele sempre embarcava e desembarcava no mesmo ponto. Como ele estava fazendo, doutorando em psicologia, ele pensou: por que, que eu não vou até o ponto final com ele para conversar com ele, para saber por que, que ele é assim? Porque os outros motoristas não são assim, por que, que ele é assim? E um dia ele estava com mais tempo, pegou o ônibus e foi até o ponto final, não foi a aula aquele dia, de doutorando em psicologia, e no ponto final de ônibus, depois que eles desembarcaram, essa história está contada na introdução do livro, tá? Eu não estou criando essa história aqui, não, tá? Está na introdução do livro. E eles então começaram a conversar. Então perguntou para ele: por que, que você age dessa forma? Você é tão diferente, você age assim com todo mundo. Ele falou: olha, ele não se identificou para ele como doutorando em psicologia. Falou apenas uma pessoa que estava interessada em conhecer a história da vida dele. Ele foi na rua, sabe que as pessoas negras dos Estados Unidos, nós temos uma situação sem privilégio, de luta, de sacrifício, de dificuldade. E eu me criei no Harlem, que na época era um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos. Hoje melhorou muito, né? Tem até celebridade que mora lá. Mas na época não era assim. Então, é muito comum nos Estados Unidos as brigas entre os jovens de bairros diferentes, ou por causa de cor de pele. É muito comum, né? As brigas nas escolas, que gera até muitas vezes essa questão dos homicídios, né, coletivos, né, que acontece de vez em quando, em relação a essa animosidade que se tem entre eles, muitas vezes gratuita. Então, eu era muito pacífico. Meu pai não me educou para brigar, para agredir, embora eu sempre fosse forte, alto, mas eu nunca agredi ninguém. Então, eu sempre apanhava. E eu me prometi que eu ia crescer, sobreviveu, passou pela escola, pelo ginasial, tirou carta de motorista e começou a trabalhar no coletivo. Mas eu me prometi que quando eu começasse a trabalhar, que eu estava no mercado de trabalho, eu ia fazer de tudo que eu pudesse para diminuir a violência e essa disputa que tem entre as pessoas. Então, eu encontrei essa maneira de dar bom dia para todo mundo. Já que eu não tenho tempo para conversar, eu dou bom dia para todo mundo. E dou bom dia com espontaneidade, com vontade, uma forma amorosa de se relacionar com as pessoas. E ele não era cristão, ainda bem que não foi o copo. E ele não era cristão, né? Ele não era cristão. Então ele foi e anotou essa experiência no prefácio do livro dele, na introdução do livro dele. Entendeu? Então o amor não está preso na religião. O amor não está preso na filosofia. O amor não está preso na espiritualidade. O amor é uma atitude disposta para todas as criaturas que estão despertas e estão dispostas a viver esse amor. Ter coragem para amar, ser diferente dos outros. Onde há indiferença, que eu seja atencioso. Onde haja agressividade, que eu seja pacificador. Onde haja impiedade, que eu seja misericordioso. É um desafio. Porque às vezes você está conversando com pessoas que têm uma visão extremamente negativa da vida, só fazem relato do negativo, só fazem relato do precário, só fazem relato do perigoso, não enxergam beleza na vida. E a gente não se posiciona muitas vezes. Fulano, não é bem assim. Você tem o outro lado. Tem pessoas que levam esse tipo de visão, de análise. Tem, existe, mas não é a maioria. A maioria é do bem. A maioria é respeitadora. Você pensou que fosse do mundo se todos fossem dentro dessa previsão, dessa análise precária que se faz? O mundo seria inabitável, seria um caos. Teria que ter polícia no portão de cada casa. E, no entanto, não é assim.
Por quê? As pessoas na consciência, porque Deus está na nossa consciência. Porque a lei de Deus significa que Deus está na nossa consciência. Lembra de Jesus? Vós sós deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Deus está na forma da sua lei, da nossa consciência. Quando eu descubro Deus na minha consciência, de maneira que muitas vezes outras pessoas não conseguem chegar a esse start, a essa descoberta, a esse contato íntimo, nessa busca interior, ele descobre e começa a vivenciar essa experiência, ninguém consegue contê-lo, porque ele passou a estabelecer um propósito da sua vida. Foi por isso que Jesus veio à Terra, trazer um propósito para a nossa vida. E qual é o nosso propósito? Amar. E que é muito mais importante do que ser amado. Então, André Luiz, um livrinho muito interessante chamado Nosso Lar, que também foi feito um filme também chamado Nosso Lar, embora bastante resumido com relação à obra editada, o livro Nosso Lar, ele narra num capítulo especial chamado Amor, Alimento das Almas, de onde nós extraímos a nossa conversa de hoje. Tá? Então, ele fala com muita propriedade a questão da presença dessa afetividade ao longo da nossa trajetória evolutiva, onde se manifestou a primeira forma de amor através da formação familiar. A formação familiar é a primeira forma de amor que nós temos, que a gente se afasta do egoísmo, se afasta do orgulho, né? Se afasta daquela vaidade pessoal, porque quando você estabelece família, você entra no reduto de compartilhamento, que não tem como você fugir. Né? A gente pode até ter ex-filho, ou pode até ter ex-marido, pode até ter ex-esposa, mas ex-filho ninguém tem. Para ter ex-filho tem que ser muito desnaturado. Abandonar os filhos, tanto a parte paterna quanto a parte materna, tem que ser muito desnaturado. Porque não faz. A maioria não faz. Porque esse amor é que gera essa ligação entre as criaturas. Esse amor que nos facilita a relação e a superação, até o sacrifício e a renúncia com relação às dificuldades que se vive no ambiente doméstico, a gente faz, mas faz por amor. Que é aquele que não vive, que não acredita, fala assim, nossa, aquela família ali totalmente, né, fora da curva, né, que acontece coisa ali que fosse comigo, de madrugada, abria a janela e fugia. Né? Mas a pessoa está lá, aguenta firme, silenciosa, orando, buscando apoio espiritual, apoio emocional, e segue em frente. Porque quem toma a resolução de amar, ela arca com todas as consequências da solução, dessa decisão que ela tomou. Então, esse propósito, ele não pode ser afastado diante das dificuldades. Porque o amor só se configura, só tem significado, só tem resultado diante do desafio. Nosso desafio é amar. Se a gente parte da premissa ou do início, todo aquele que ama e que chega nesse testemunho de sacrifício de renúncia pessoal, ele se auto-ama, porque ele não se auto-amasse, ele não faria isso. Né? Há alguns precipitados que dizem, não, isso é vitimismo, né? E tal, não tem nada a ver com isso. São criaturas que amam. É só a gente fazer um paralelo com os primeiros cristãos. Quando eu falo de amor, eu sempre lembro dos primeiros cristãos. Hoje, a gente ser cristão é confortável. A gente sai de casa, no automóvel, vem de carona com alguém, se vem de ônibus, salta, ninguém te incomoda, ninguém te importuna, ninguém te pergunta qual é a sua religião. Né? E você chega na religião tranquilo, faz as suas conexões, recebe os benefícios que você precisa, ouve a palestra e vai embora para sua casa. Na época de Jesus, depois da época de Jesus, não. As pessoas eram perseguidas, eram crucificadas, eram jogadas feras, eram colocadas como reféns de mercenários selvagens que dilaceravam as carnes delas dentro do espetáculo do círculo. Gente, isso não é teoria, isso não é ficção, isso é realidade. E eles se sacrificavam por amor a Deus e não renegavam a sua fé. E a gente tem uma unha encravada, fala, ai meu Deus, castigo é esse, uma unha encravada. A gente acha que incomoda, que está doendo. Né? Tem um probleminha que precisa perdoar, ai meu Deus, tem que perdoar de novo. O que foi que Jesus falou? É necessário perdoar, não apenas 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, que dá quantas vezes? 490, alguma coisa. Mas não é perdoar 7 vezes 7 todas as vezes que você está perdoar. É perdoar 70 vezes 7, uma só falta. E todas as vezes que ela repetir, eu precisarei perdoar. É o desafio de amar. Aí a pessoa fala, nossa, tem que perdoar de novo. Aí não perdoa e guarda mágoa. Guarda mágoa, rancor, sentimento de vingança. É guardar dentro da gente enfermidade. É desenvolver dentro da gente
enfermidade, porque são desequilíbrios espirituais que a gente pode armazenar dentro da gente. E isso vai gerar enfermidade, porque são fluidos desequilibrados. Ainda não, os equipamentos humanos não conseguem detectar a realidade espiritual que está à nossa volta, mas não está muito longe disso acontecer, tá? Que os profissionais da saúde, os cientistas, irão descobrir de que nós somos portadores de uma energia e que essa energia ela pode sofrer alteração, ela pode assimilar ou ela pode emitir. O que é que forma o nosso corpo? Deus nos criou aqui na Terra, né? Deus nos criou por amor. O que é que forma o nosso corpo? Os universitários. O que é que forma o nosso corpo? Hã? Hã? Não, começa do início. Está começando pelo telhado. O que é que forma o nosso corpo? Hã? Só células. O que mais forma o nosso corpo? Hã? Energia é o telhado. Energia é o telhado. Você está construindo a casa pelo telhado. Vou construir de baixo. Hã? O primeiro elemento que constitui o nosso corpo são as células. Certo? Certo? Tudo que a gente tem é célula. Oh, desculpa. Tudo que a gente tem é célula. Tá? Tudo que a gente tem é célula. Os olhos, cabelos, unhas, peles, tudo é célula. Os órgãos, tudo é célula. E essas células, elas podem sofrer, porque elas são acúmulo de energia, que a ciência ainda não constatou isso, são acúmulo de energia, e essa energia que a gente assimila, tá? Se ela for doentia, ela vai gerar enfermidades. A gente adoece pela célula. Nós somos doentes pela célula. Ah, eu estou com um órgão tal enfermo. É a célula daquele órgão que forma aquele órgão que está enferma. Ah, eu tenho câncer. Eu estou com câncer porque a célula está doentia. Tá? Então eu tenho a célula. Qual é o outro elemento que eu tenho depois da célula? Gente, vocês parecem aquele inquilino que aluga a casa, arranha a casa toda, deixa a casa toda suja, quebra lá as paredes da casa e depois sai sem consertar. A gente vive no corpo como se fosse um inquilino que depreda tudo e fala, não, vou morrer mesmo, deixar tudo bagunçado mesmo e voltar que se vire. Né? Então, o que nós temos depois das células? Dentro das células. A gente está descendo, está entrando, para descobrir o que tem dentro da célula. Hã? Água, átomos, saltou moléculas. Nós temos moléculas. A gente está começando a tornar a experiência espiritual. Né? E depois das moléculas, o que nós temos? Hã? Gente, eu não acredito que vocês não saibam disso. Vocês vivem no corpo, mas nunca pensaram nisso, não? Porque as pessoas falam da boca cheia, o meu corpo, por onde tal tem um corpão. Gente, aqui é só célula. Só um monte de célula junto. Só isso. É só isso. Né? Então, nós temos os átomos. Aí a gente começa a descer com um pouco mais de detalhes. Aí foram criados os microscópios, o primeiro microscópio eletrônico. Aí ele vai encontrar os prótons, os nêutrons e os elétrons, que são partículas mínimas do nosso corpo, mas que sofrem com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções lá atrás. E para purificar isso que eu desequilibrei, eu só purifico através da ação do amor, que eu vou deixando de injetar fluido desequilibrado e vou injetando fluido equilibrado. Aí eu vou causando em mim saúde e não mais enfermidade. Entendeu por que a doença demora a ser purificada? Porque ela vem da profundeza. Ela foi instalada nas profundezas e eu ainda não cheguei no fim. Aí tem os microscópios de varredura, que vai até as profundezas desconhecidas do nosso corpo celular. E a gente vai encontrar lá os quarks e vamos encontrar a teoria das cordas ou o bóson de Higgs, que são as energias, lá no fundo. E é essa energia, se ela for saudável, eu terei saúde. Se ela for doentia, eu terei enfermidade. Esse caminho de retorno para a superfície, para as células, que vai expressar saúde e enfermidade, vai demonstrar a purificação ou a contaminação dos fluidos que eu tenho nesses elementos todos.
Entenderam porque a saúde é mais demorada para se reconstruir do que a doença? Para reconstruir a saúde é demorado, porque você tem que mudar hábito, mentalidade. A pessoa quer cura de imediata. Mas por que não vai conseguir cura imediata? Porque a cura está vindo lá da profundidade. A pessoa fala, não está vindo o resultado. Vem o resultado sim, está chegando o resultado. Eu falo com vocês pelo seguinte, a minha esposa, ela tem... Eu posso falar a idade dela, que ela vai se portar comigo, não. Ela tem um ano a mais do que eu tenho 65, ela tem 66. Ela teve lúpus, que é uma degeneração celular, tá? Logicamente que alguma coisa ela deve ao passado e está em fase de correção. Ela foi ao médico, a gente era recém-casado, o médico falou assim, olha, você tem 5 anos de vida. E ela chegou em casa chorosa, falou, tenho só 5 anos de vida, nossos filhos eram pequenos. Eu falei, calma, calma, calma. Faz o seu melhor, vamos viver, né? E a gente conheceu o Espiritismo, mas não conhecia o Espiritismo ainda, e ela começou a trabalhar, e se empenhar, evangelizar, fazer visita social, disposição de cesta básica, visita hospitalar, ela fazia de tudo na casa espírita, porque ela era formada em serviço social. Mas ela não trabalhava como profissional, trabalhava como voluntário, fazendo um trabalho cristão, que é diferente do trabalho profissional. E o tempo foi passando, e eu esqueci desse prognóstico do médico de 5 anos. Quando eu lembrei, já tinham passado mais 15 anos depois dos 5 anos que ele tinha dado. Conclusão, ela está com 66 anos e já se passaram 21 anos. E ela continua aí. Entenderam? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu gosto de contar o caso dela porque serve de referência. Ela estava condenada pelos médicos. Eu não falo que o médico desengana, que desengana ninguém, né? Que o resultado está lá, ou é isso ou é aquilo. O médico desengana ninguém. Quem fala a realidade é o diagnóstico, esses são os exames que se faz, né? Então, ele informa a pessoa, né? Agora, ele pode enganar a pessoa, não desenganar. Não, você vai ter vida e ela vai desencarnar, né? Então, ele pode enganar, não desenganar. Porque se o resultado for chegar no óbito, vai chegar no óbito. Se não for, que foi o caso dela, que ela mereceu não chegar ao óbito, ela nem gosta que eu fale isso, mas eu falo, entendeu? Porque serve de referência para as pessoas, e ela não foi curada do lúpus, ela continuou com lúpus, tá? Ela só parou de tomar corticoide fortíssimo de 6 miligramas. Ela chegou a tomar corticoide de 8 miligramas. Quem sabe o que eu estou falando sabe que aquilo ali é quase uma morte certa da pessoa. E ela não morreu, não sofreu sequela, os órgãos não foram atingidos, tá? E continua aí firme e forte, trabalhando com alegria. Por isso que ela não veio para cá hoje. Viu, Fatinha 2? Tá? Então é isso, gente. O amor cobra uma multidão de pecados, tá? Todos podem trabalhar, mesmo enfermos, tendo capacidade, tendo possibilidade de fazer o bem. Vou contar um caso para vocês que não é familiar, mas é um caso pessoal que você já deve ter ouvido falar do gigante deitado, Jerônimo Mendonça de Albuquerque, lá do Triângulo Mineiro. Ele, aos 16 anos de idade, eclodiu nele a mediunidade e, paralelamente, eclodiu nele uma doença que era degenerativa e progressiva. Ele começou a ficar paralisado do corpo. Aos 19 anos, ele só mexia da cabeça para cima, os olhos e o pescoço. O restante ele não mexia. E ele se tornou espírita nesse período. Se tornando espírita, foi iniciado no conteúdo espírita, começou a fazer estudo para as mães, para as crianças, e começou a fazer palestra. E ele fazia palestra de maneira muito peculiar. Se colocava uma maca em cima da mesa, como essa aqui, e ele fazia a palestra deitado. E ele ficou muito conhecido. As pessoas de todos os lugares, sadias, iam ouvir um acamado, né, um paralítico, fazer palestra moral para elas, dar esperança, ânimo, otimismo. Olha o paradoxo, olha o desafio, né? E ele começou a ampliar o trabalho dele, já estou terminando. E ele começou a fazer o trabalho dele, e ele, então, ficou muito conhecido, e os amigos, então, recomendaram que ele procurasse o Roberto Carlos, no Rio de Janeiro, que o Roberto Carlos estava naquela fase muito generosa, né? Ele foi católico, foi meio espírita, né? E ele é espiritualista, o Roberto Carlos, na verdade, né? Ele não tem religião definida, como muitas pessoas por aí, mas são pessoas de bom coração. E ele, então, foi até o Roberto Carlos no Teatro Canecão, que hoje não existe mais. Os amigos levaram ele de Kombi, lá do Triângulo Mineiro, né, que fica lá perto de Goiás, até o Rio de Janeiro de Kombi, imagina, hein? De Kombi. Né? Estrada, uma maravilha de estrada naquela época, né? E chegando lá, o pessoal já estava esperando ele, levaram ele para o camarim do Roberto Carlos, até que ele terminasse o show. Roberto Carlos terminou o show, foi aplaudido, pediram bis, foi aplaudido de novo, foi aplaudido de pé, e terminou, ele foi para o camarim. Ele sabia da história do Jerônimo Mendonça. Já chegou, então, fazendo brincadeira, bem-humorado. Ô, cara, como é que tá? Você tá aí e tal? Você viu lá? Rapaz, eu fui aplaudido de pé. Você viu como é que é bom ser famoso? Né? Você não é tão famoso quanto eu.
Aí virou Jerônimo para ele: não, você está enganado. Eu sou mais famoso do que você. Ele falou: mas como, bicho? A gíria da época, né? Não é de hoje, não. Como, bicho? Eu ando por aí de Kombi, ando por aí de maca. E como eu não ando, todo mundo me carrega. Você só é aplaudido de pé uma vez quando você faz show. Eu sou carregado nos ombros todos os dias. Então eu sou mais famoso do que você, né? Então o Roberto Carlos, querendo fazer graça com ele, pegou o Roberto Carlos na curva. Falou: não, sou mais otimista do que você. Né? Então a enfermidade não faz a pessoa ser rancorosa, não faz a pessoa desistir do caminho, porque enquanto houver vida, gente, há esperança. Que Jesus nos abençoe. Paulo, muito obrigado pela linda palestra otimizadora, né? Do amor, que é a nossa cura, com certeza, né? E agora eu vou passar a palavra para o Edson, que ele vai fazer a prece final. Irmãos, embalado aí por essas palavras, né, que nos remetem a várias reflexões, né, na nossa vida. Vamos mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, agradecer por mais esta oportunidade, né, e pedir a Ele e à espiritualidade maior e aos nossos mentores, pelos nossos irmãos que estão com o nome ali escrito ali nos livros de oração, pedir também a, a eles que abençoem a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram, né, para que esse trabalho de hoje pudesse ser realizado. Então, somos muito gratos, né, e, de todas essas palavras que nos foi ditas aqui, me fez refletir sobre uma que eu sempre penso muito nela, né? A passagem de Jesus que fala que os pacíficos herdarão a terra, né? Então, é mais um motivo para a gente meditar sobre isso, porque temos que ser pacíficos, sermos bondosos, amorosos, caridosos, benevolentes, né? E então, agradecemos ao Paulo Henrique por tudo que nos foi repassado aqui e, Mestre Jesus, que os teus ensinamentos possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos sempre ser instrumentos da tua luz, da tua paz, do teu amor, onde formos e para aqueles que de nós se aproximarem. Que assim seja, mais uma vez, obrigado e amém.